Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, bom dia. Muita paz, saúde e alegria para você. Como diz as Escrituras, a alegria do Senhor é a nossa força. Também o Salmo 30, verso 5 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que esse ingrediente tão importante para a nossa vida, a alegria verdadeira. Jesus quer isso para mim e para você. Jesus, certa ocasião, disse para os seus discípulos, olha, eu quero que a minha alegria seja completa em vocês. Então receba aqui o nosso bom dia, nosso abraço e o nosso shalom nesta manhã incrível do agir de Deus. Se Deus permite você estar vivo e eu também, então é um bom sinal que Deus tem planos maravilhosos para a gente no dia de hoje. Eu sempre penso assim, acordei com vida, não aconteceu o arrebatamento. Eu acredito no arrebatamento, estou aguardando esse dia, não sei quando, uma hora acontece, mas também acordei com vida, não teve arrebatamento, estou vivo, então Deus tem planos para todos nós, para a gente viver e fazer o nosso melhor para Deus e para os outros, para o próximo, né? Então seja muito bem-vindo, você de perto, você de longe, você da Grande Curitiba, região metropolitana e você da nação verde e amarelo, nação brasileira. Vamos acordar, Brasil, vamos juntos no dia de hoje recebermos uma instrução espiritual, vamos estar orando com vocês, tanto por você, com você, né? Convocamos aí os soldados, né? Cadê o nosso exército de homens e mulheres de fé? Será que tem mais gente? Será que ainda tem 7 mil que não se curvaram? Será que tem ainda 7 mil que não se curvaram? Pois é, minha gente, tem gente que cai fora, né? Mas não podemos. Quem se alista nesse grande exército do Deus vivo não desiste. Se desistir é meio que como um covarde, né? Que sai do exército que não deve sair, que eu falo o exército de Deus, né? E falando em exército, o Salmo 46 é muito interessante aqui, eu quero até já entrar compartilhando essa introdução, e ele diz assim, Deus é, eu gosto dessa palavra aqui, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você está se sentindo angustiado? Então ele está presente, só clamar a ele, não é? Então estamos vivendo dias de batalha espiritual, dias de trovoadas espirituais para tudo quanto é lado, né? Mas a Bíblia diz o seguinte no Salmo 46, no verso 2, pelo que não temeremos, olha que bacana esse aqui, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você guardou bem esse verso 7 aqui? O Senhor dos exércitos. Aqui não está falando de exército brasileiro nem de outra nação. O exército do Senhor dos exércitos, todo-poderoso, minha gente. É outro nível, é outra atmosfera. Oh, que maravilha, glória a Deus, né? O Senhor dos exércitos está conosco. Eu gosto disso, está. Não estará nem esteve, está. É presente, agora, aqui agora. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Olha o que ele diz para mim e para você hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você vê que o Salmo repete aqui, né? O verso 7 e 11 é o mesmo, né? O Senhor dos exércitos está conosco. Então, se está repetindo aqui, eu gosto da Bíblia no pé da letra, assim, eu sou bem assim. Então, se está repetindo é porque o negócio é importante, é para gravar, é para entender que isso aqui, o Salmo 46, está falando de uma fé perfeita em Deus, no Criador, no Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É esse Deus magnífico, extraordinário, que Ele está conosco. Então essa palavra é para você que acredita nisso. E é para você que acredita, mas que está meio assim numa gangorra, né? Uma hora você está animado, outra hora você está desanimado, para entender que não é porque está tendo tanta coisa esquisita acontecendo e às vezes afeta a gente diretamente ou indiretamente, não é que Deus não está no controle. Ele está. E Ele está. Então você tem que ter fé. Fé é isso, né? Fé não é estar tudo no lugar. Fé tem hora que parece que está tudo fora do lugar, mas você tem fé que nós vamos colocar em ordem esse negócio, que Deus vai nos ajudar através da fé e da persistência. Então ele já começa pedindo socorro, né? Dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Interessante aqui, socorro bem presente, ele diz, socorro bem presente, significa o quê? Um socorro que se confirmou confiável, o que provou ser uma fortaleza confiável no passado, de forma que nenhuma calamidade futura possa ser motivo de temor. Interessante o verso 2, né? Pelo que não temeremos. Interessante que Jesus, o nosso Salvador e Senhor, Jesus tinha tanta confiança na presença de Deus com o homem, que ensinou que a fé pode mover montes. A fé pode mover montes para o meio dos mares. Está escrito, Mateus 21, 21. Olha que nome bonito, Mateus 21, 21. Vamos ver o que o Mateus está falando aqui? Eu já falei, mas eu vou mostrar na Bíblia. Mateus 21, verso 21. Assim diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Verso 22, para orar. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, preste atenção, crendo, o recebereis. Eu vou te ensinar, se você não sabe, a ler Bíblia. Você tem que ler devagar, cada versículo, respeitar a vírgula, respeitar a pontuação. Por quê? Porque se você lê depressa, você não entende. Olha o que está fazendo o fechamento aqui, olha o que ele diz. E tudo o que pedirdes na oração, vírgula. Aí tem uma palavrinha. Crendo, vírgula. Você vê que o crendo ficou no meio das duas vírgulas. Não sou professor de português não, mas vamos aprender, você tem que ler. Agora você lê correndo, você lê com pressa, e você não vai receber a revelação da palavra. Né? Então, e tudo que pedis na oração, meu irmão, não é na murmuração. Você fica murmurando, eu sei que você não fica. Quem me escuta, quem me ouve não é murmurador. Né? É para quem não, isso aqui serve para outro planeta, é para outras pessoas do outro planeta. Entendeu? Então é isso. E tudo o que pedis na oração, crendo. Se você não crê nem na sua oração, rapaz, tem que crer. Crendo, o recebereis. Esse contexto aqui de Jesus falar assim, se você tiver fé, mas não duvidar. Então você presta atenção. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes. Você está entendendo? Porque tem gente que tem fé, mas duvida. Olha aqui, tá bem claro isso aqui, hein? Se tiverdes fé e não duvidardes. Porque às vezes você tem fé, você está salvo, teu nome está escrito no livro da vida, mas você você duvida de tudo. Tá entendendo? Então tem vários tipos de fé aí, né? Vamos aplicar isso aqui. Mas quando Jesus falou isso aqui, ele estava falando da figueira. Olha que interessante, de manhã, é bem de manhã, então vai combinar aqui, né? E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Está falando de Jesus.
E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Nossa, é forte isso aqui, né, pessoal? É ou não é? Você viu aqui? Jesus foi procurar figo. É figo, né? Figueira da figo, né? Foi procurar. Chegou lá, só tinha folha. Tem gente que é assim, só tem folha, não tem fruto. Aí o negócio seca, né? Ai, Jesus. Então está escrito aqui. Aí Jesus não viu fruto, só tinha folhas. Aí ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Você vê como tem poder essas palavras aqui? O verso 20 diz assim: e os discípulos, olha só, e os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Eles fizeram uma pergunta: como secou imediatamente a figueira? Aí que Jesus responde para eles. Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo o que pedides na oração, crendo, o recebereis. Então, meu querido e minha querida, preste bem atenção na sua oração, hein? Preste bem atenção, a oração bíblica funciona. A oração da fé, a oração que tem o Espírito Santo funciona, minha gente. Tá entendendo? Então, vamos descartar, vamos deletar a murmuração, né? A pessoa que só fica murmurando, vai orar que você ganha mais. Mas ora com fé, meu irmão, tá certo? Esse aqui são nossas pérolas de sabedoria, aqui nesse momento de fé, de milagre, isso aqui para aquecer a nossa fé, esquentar a nossa fé, para termos um dia incrível, um dia sensacional, debaixo da proteção divina. E concluo com o Salmo de novo, 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então ele está conosco, a vitória é certa em nome de Jesus, não é? E o Senhor dos exércitos está conosco, tá certo? O exército da terra falha, mas o exército de Deus não falha, minha gente. É isso aqui mesmo, tá bom? Já tá ok, né? Já tá ok pelo momento aqui, nossa introdução. Que horas são agora? Agora são 8 horas e 50 minutos, 8h50. Hoje é terça-feira e o dia do mês aqui, hoje é dia 25, olha que legal, né? 25/11 de 2025, 25 de novembro de 2025. Olha só que bacana. Então estamos aqui nessa terça-feira especial do Agir de Deus, com muita fé, com muita alegria, e eu tenho certeza que a graça do Senhor, o favor de Deus tem sido sobre nós, e vamos declarar e profetizar que o teu dia vai ser incrível, que você já está começando bem aqui no Agindo Deus. Quem impedirá? Bom dia, pastores Edson e Eva, e a todos os queridos ouvintes da Rádio Morumbi, escreveu Clarence Williams. E ele escreveu o seguinte, pessoal: quando lembramos que o Senhor está ao nosso lado, toda aflição perde força. Não caminhamos sozinhos, porque Deus, que criou os céus e a terra, é quem nos sustenta. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e nossa paz em meio às batalhas. A palavra nos garante: o Senhor, o Todo-Poderoso, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 7. Reflita, o que muda em sua vida quando você reconhece que Deus está presente em cada detalhe? O que muda em sua vida quando você reconhece que Deus está presente em cada detalhe? Será que a sua confiança tem sido maior nas circunstâncias ou no Deus que controla todas elas? Como você pode viver hoje com mais coragem, sabendo que o Todo-Poderoso está ao seu lado? Que neste dia possamos andar com fé, certos de que não há impossíveis para o nosso Deus. Um abraço fraterno e que o Senhor abençoe grandemente a todos neste dia. Olha só, o Clérice, na verdade, ele escreveu o que eu acabei de falar, você vê? De duas uma, porque às vezes ele escreve, ele nem ouviu o que eu falei e parece que ele ouviu. Então, a gente atribui que é o Espírito Santo que conduz aqueles que leem as Escrituras, né? Então, você escuta várias vezes a mesma coisa, é Deus agindo. Eita glória, é bênção de Deus, né, pessoal? Glorificado seja o nome do Pai,
Glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo. Rababaxê candalaramaxi alaramai. Espírito Santo, eu creio que quem está nos ouvindo agora, como eu também, todos nós estamos na tua dependência, na dependência do teu agir, na dependência do teu Espírito Santo que habita em nós. E nós declaramos que estamos aqui para sermos úteis, frutíferos, produtivos. Não queremos apenas folhas, mas queremos dar frutos, Senhor, para a glória do teu santo nome. Senhor, tu conhece o que está passando na vida do nosso ouvinte, de cada pessoa, de cada família, desde a criança que me escuta, a pessoa mais experiente de vida, ou aquelas pessoas da melhor idade, no seu momento em que ele deve curtir a sua alegria, nessa idade que ele está. A todos, homens e mulheres, jovens e crianças, meu Deus, renove as forças de cada um de nós, Pai. Renove as forças de ânimo, de graça. E sabemos que neste dia, nesta hora, tem pessoas se reconciliando contigo, Jesus. Pessoas se reconectando com o Senhor. Elas estavam totalmente fora do teu propósito, mas hoje o Senhor está as alcançando novamente, porque elas estão recebendo a palavra, recebendo esse momento de louvor, de adoração, de orações. Ela está sendo tocada pelo teu Espírito Santo. Então, Senhor, perdoa os seus pecados, perdoa os nossos pecados, purifica os nossos corações, renova nossas forças. E eu clamo agora a tua misericórdia sobre cada família que nos ouve, e estendo esta prece, esta oração em prol da nação brasileira, do país, do Brasil. Meu Deus, nós confiamos em ti, Pai, e mesmo que pareça que está tudo na desordem, de fato algumas coisas estão, mas o Senhor não perdeu o controle, e cremos que o Senhor tem algo sobrenatural para realizar nesta terra, nesse planeta Terra, e principalmente na nação brasileira, que é uma nação gigante. E eu creio que o Senhor tem muitos propósitos ainda a realizar neste país e através dessa nação, Pai. E nós cremos que tem coisa boa acontecendo neste momento, porque nós não vivemos porque vemos, mas vivemos pelos olhos da fé. E pela fé nós já vemos a nossa vitória, já está certa, em nome de Jesus. Porque a nossa confiança não está em promessas humanas, mas está nas promessas do Senhor, na tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, aleluia. Deus, restaura a fé e o ânimo de cada pessoa, e na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, nós expulsamos agora todo espírito de miséria, todo espírito de incredulidade, todo espírito da mentira, todo espírito do mal, bata em retirada agora, em o nome de Jesus de Nazaré. Senhor, havia uma mulher que sofria há 18 anos, ela andava curvada há 18 anos, e o Senhor a libertou, porque o Senhor disse que havia um espírito de enfermidade daquela mulher que a escravizava. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus, unindo a minha fé com aqueles que estão ouvindo e recebendo a oração, ou até estão em espírito envolvido nessa oração também, expulsamos agora esse espírito maligno. Saia dessa pessoa, saia dessa casa, saia dessa família, e saia também da nossa nação, em o nome de Jesus. Inclusive lá em Brasília, Pai, faz uma limpeza, uma purificação espiritual naquela região geográfica da nação que está os poderes maiores. Senhor, faz um milagre, nós cremos na tua intervenção. Quando o céu intervém, ninguém impedirá o agir de Deus. Em o nome de Jesus, nós damos um decreto espiritual, e no mundo espiritual há poder, porque estamos unidos. Certamente 7.000 pessoas não se curvaram, mas estão clamando, orando, e Deus fará maravilhas em nome de Jesus. A tua palavra recomenda orarmos
pela cidade, orarmos pela nação, orarmos pelas autoridades. Então nós oramos e cremos que o Senhor fará maravilhas, porque a tua palavra diz que o coração do rei está nas tuas mãos. E quando Deus age, ninguém vai impedir o agir de Deus. Pai, abençoa cada ouvinte, respectivamente a família dele, abençoa suas finanças, seu trabalho, seus negócios, suas atividades do dia de hoje, nos livra de todo mal, Senhor, e abençoa também aqueles que são semeadores financeiros no ministério Agindo Deus, quem impedirá. Libera o teu favor de crescimento financeiro, de prosperidade também na área das finanças, e eu repreendo esse espírito de miséria, esse espírito de escassez, esse espírito da falta. Sai agora! Em nome de Jesus, eu determino a vitória, a bênção, a provisão, em o nome de Jesus. Espírito de zombaria, espírito da mentira, espírito do engano, espírito maligno, sai do nosso caminho agora, em o nome de Jesus. E a paz de Cristo reine no coração dos ouvintes e sejam todos impactados e cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, abençoa a água que nós separamos, que após a oração esta água se torne um remédio espiritual e os doentes sejam curados, o espírito mal bata em retirada e a saúde e a alegria do teu Espírito Santo esteja no coração de cada ouvinte, de cada pedido de oração. Nós depositamos no altar da intercessão e já agradecendo, porque cremos que tem milagre chegando. Nós estamos debaixo da bênção e da paz de Cristo. Em nome de Jesus oramos e já declaramos vitória, um dia de crescimento, um dia de provisão, um dia de milagres, um dia de maravilhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja feliz e comece a dar glória a Deus, que Deus está agindo. E o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Assim seja para todos sempre. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos e ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus
e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastor Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!